Bom dia, início de dia, quinta-feira, hoje 12 de novembro, início de dia abençoado e cheio de gratidão para a tua vida. Se ao enfrentar os problemas da vida lhe parecer que está escalando uma montanha impossível, lembre-se de que a paisagem avistará no topo e te compensará de qualquer esforço seu. Bom dia, meus amores! Pegue sua agenda, que a minha já está na mão. Não esqueça, viu, de todos os dias vocês estarem anotando a sua agenda diariamente. Vamos lá? Livro de português, página 131 até a página 135, conjugação de verbos regulares e irregulares. Cidadania, moral e ética, página 56 até a página 61, primeira coluna, exploração do trabalho infantil. E livro de matemática, página 102, segunda coluna até a página 105, polígonos e conceitos gerais. E é por ele que a gente vai começar agora. Vamos lá? Abra seu livro, preste bastante atenção. Polígonos, conceitos gerais, é o nome do nosso assunto. Os polígonos pertencem ao grupo das figuras geométricas planas. Elas são classificadas de acordo com o número de lados que possuem. Um polígono nunca terá menos de 3 lados. Olha, preste atenção, viu? E todos os seus lados devem estar interligados um ao outro, tá? Todo polígono é formado por lados, vértices e ângulos, tá? E aqui nós temos, olha, um polígono chamado de triângulo. Esse polígono aqui, ele tem quantos lados? 3 lados. 1, 2, 3. Olha, lados 3. Quantas vértices? 1, 2, 3. 3. E quantos ângulos? Também tem 3. A quantidade de vértices de um polígono sempre será igual à quantidade de ângulos ou de lados, tá? Aqui a gente não vai se confundir, tá? Porque aí todos eles vão ter o mesmo lado. Veja o nome de alguns polígonos e quanto ao número de ângulos e de lados que ele tem. Agora a gente vai vir para cá, tá? No teu livro tem, meu amor. Número de lados de ângulos: 3. Em função do número de ângulos, quando ele tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. E em função de números de lados, ele é trilátero. Quando a gente tem um número de lados com 4, tá? Ele vai ser chamado de, a função dele vai ser de quadrângulo. E aí ele vai ser um quadrilátero. Quando ele tiver 5 lados, ele vai ser um pentágono. E aí ele vai ser chamado de pentalátero. 6 lados, hexágono. E ele vai ser chamado de hexalátero. 7 lados, equipetágono. E aí ele vai ser epitalátero. 8, octágono. E ele vai ser octalátero. 9, Voltei. Com 9 lados, ele vai ser eneálogo e vai ser eneágono e ele vai ser enealátero. Com 10 lados, ele vai ser um decágono e ele vai se chamar um decalátero. E aí o restante vocês já sabem, ok? Vamos lá? Continuação aqui. Quando a gente termina esses lados dos ângulos, a gente também tem formado ângulos, tá certo? Todo polígono possui ângulos. No polígono, o ângulo é formado pelo encontro de 2 lados. Olha aqui, ó. O encontro de 2 lados. Para medirmos ângulos, precisamos manusear um instrumento chamado transferidor, que possui uma escala em graus
de 0 a 360 graus. Olha aqui. Isso aqui é aquela régua verde que a gente tem, que é chamado de transferidor. E nela a gente tem, olha, o polígono e o ângulo, viu? Essa partezinha aqui vermelha, aonde na parte central a gente tem 360 graus nele, tá? E aonde ele é separadamente, tá? Que a gente tem 90 graus, 180 graus, 240 graus e 360 graus. Isso aqui é chamado de transferidor, ok? Na próxima aula eu vou trazer essa régua para a gente ver a numeração. Exatamente, é porque realmente eu esqueci hoje de trazer o meu transferidor. Os ângulos também têm suas classificações. Nessas classificações nós já temos os desenhos dos ângulos, tá? Esse aqui é o desenho de um ângulo reto. Vértice igual a 90 graus. Essa partezinha aqui, viu, gente? Só mede 90 graus. Ângulo agudo ou fechado. Vértice menor que 90 graus. Por quê? Ele tá tão quase fechadinho que aqui só tá medindo menos do que 90 graus. Tá certo? Esse ângulo aqui, ele é chamado de aberto ou obtuso. A vértice dele já tem 90 graus. Olha aqui, olha, a partezinha dele. Que aí ela pode medir de 90, que é menor do que 180, viu, gente? Ela não tem formato de 180, não. É menor do que, desculpa, ela é maior do que 90 graus. Já essa partezinha reta aqui é ângulo raso. Olha aqui, ó, a medição dela, ela tem a forma de 180 graus. O ângulo raso é a abertura das duas semirretas que forma 180 graus. Ângulo de uma volta, olha ela aqui, ó, o grau aqui a gente já mede aqui. Então a esfera, feito como se fosse o transferidor, que já é o círculo fechado, ela vai medir, ó, 360 graus. Ângulo de uma volta, a abertura entre as duas semirretas, ela vai formar 360 graus. Já aqui na retinha, aqui é um ângulo nulo, porque eu não tenho graus nenhum nele, viu? Quando as semirretas são coincidentes, ou seja, sobrepostas uma na outra, formando 0 graus. Ela aqui está medindo 0, viu, gente? E aí a gente vai fazer o quê? Agora o exercício na página do nosso livro de matemática. E aí você vai fazer a continuação no exercício sobre esse assunto no livro de matemática. No nosso livro de cidadania moral e ética, gente, somente o exercício que a gente já falou do trabalho infantil, sabe, tá? Da exploração do trabalho infantil a gente já falou na aula anterior. E hoje vocês vão fazer o que? Somente o exercício desse assunto, tá certo, meus amores? Terminando o livro de cidadania moral e ética, vamos para o nosso livro de português. No nosso livro de português, a gente vai vir pra cá, ó. Vamos lá? Só um minutinho, vamos lá. Vou começar a leitura, tá? Conjugação de verbos regulares. Os verbos regulares não sofrem mudança em sua forma radical. Parte da palavra em que contém seu significado básico na conjugação. Eles se flexionam segundo o modelo da conjugação. E aqui a gente tem um exemplo. Exemplos. O verbo falar, tá certo? O verbo falar está na primeira conjugação no tempo presente. Singular. Eu falo, tu falas, ele fala ou ela fala. Se eu colocar esse verbo falar no plural, na primeira pessoa do plural vai ficar nós falamos, segunda pessoa do plural vós falais, terceira pessoa do plural eles falam ou elas falam, ok? E aí também com o verbo acima, mesmo que mudássemos o tempo verbal, não haveria mudança radical na palavra. Eu falei, vós falareis e eles falaram. E aqui a gente vai ver outros verbos regulares.
eu tenho o verbo abrir, assistir, deitar, partir, trabalhar, acender, beber, escrever, pousar, vender e todos esses verbos aqui, ok? Na sequência, conjugação dos verbos irregulares. A gente falou do verbo regular, agora irregulares. O homem era e será por muito tempo a espécie mais complexa da natureza. Diferentemente dos verbos regulares, os verbos irregulares sofrem mudanças expressivas no radical, sendo bem diferentes nas suas formas verbais. E aqui a gente vai, olha, para o modo indicativo do verbo ter. No presente eu falo, eu digo, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós terdes, eles têm. No pretérito imperfeito, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. No pretérito perfeito, eu tive, tu tivestes, ele teve, nós tivemos, vós tivestes e eles tiveram. E aí eu vou pular, que vocês vão ter pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Na página 134, a gente agora vai ver o modo indicativo do verbo ser. No presente eu digo, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. No pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. E no pretérito perfeito, eu fui, tu fostes, ele foi. Nós fomos, vós fordes, eles foram. E aí depois vocês vão ler esses aqui para a gente passar para o modo indicativo do verbo estar. No presente, eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estais, eles estão. No pretérito imperfeito, eu estava, tu estavas, ele estava. Nós estávamos, vós estáveis e eles estavam. E no pretérito perfeito, eu estive, tu estivestes, ele esteve. Nós estivemos, vós estivestes e eles estiveram. E aí vocês vão fazer a leitura do restante o modo indicativo do verbo estar. E na sequência, a página 134, segunda coluna 135, vocês vão fazer um exercício sobre esse assunto. A aula acabou, meus amores. Fique com Deus. Gratidão no dia de hoje e até amanhã. Tchau, tchau.